Oi, meus alunos e alunas, tudo bem com vocês? Essa pandemia está, de certa forma, mexendo com a vida de todos nós, não é? Eu espero sinceramente que vocês estejam passando por esse processo aí da melhor forma possível e que em breve a gente possa voltar, se Deus quiser, às nossas vidas ao normal. Voltar à escola, voltar à nossa rotina de estudos, tudo dentro da normalidade. Mas enquanto isso não é possível, vamos estudando por aqui, fazendo essa conexão através das mídias digitais, internet, smartphone, computador. Mas como o importante aqui é o conhecimento, aqueles que por algum motivo não tiverem tendo acesso a essas mídias digitais, fale comigo ou com a coordenação da escola, que eu tenho certeza que vai ser dada a melhor solução para cada caso. Tranquilo? Então é isso. Gente, eu lembro que no nosso último encontro em sala de aula, eu falei brevemente para vocês sobre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E agora eu trago aqui esse slide que é para explicar e ilustrar para vocês sobre esse processo. O objetivo aqui não é nos aprofundar em cada uma das transformações ocorridas durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, porque isso vai ser feito ao longo das próximas aulas. O nosso objetivo, na verdade, é fazer uma espécie aqui de viagem histórica do século XI ao século XVIII, observando e se familiarizando com as principais transformações que ocorreram nesse período. Observar quanta coisa mudou e como e por que essas coisas mudaram. As transformações ocorridas e os impactos que essas transformações causaram na organização social, política, econômica, religiosa, enfim. É esse o nosso objetivo inicial. Nós podemos dizer que, a partir do século XI, a Europa passou por um processo de transformação que viria abalar totalmente as bases que sustentavam o período da sociedade medieval. E essas transformações, elas iniciam ali, elas ganham mais força com o fim das invasões que desde o século VIII vinham atormentando e assolando o continente europeu. Eu trago aqui para vocês, para ilustrar, personagens aí da clássica série da Netflix Vikings. E aí tem os personagens Ragnar Lothbrok, que era o rei, o fazendeiro que virou rei, a Lagertha, que era a escudeira mais famosa entre os Vikings, e Rollo, que era o irmão do Ragnar. Trago essa imagem para ilustrar para vocês que os Vikings foram um dos maiores invasores da Europa nesse contexto do século VIII ao século XI. Eles invadiam por vários motivos. Eles roubavam riquezas, eles pilhavam, eles ocupavam terras. E esse processo de invasão ele vai chegar ao fim no século XI. E nós vamos ter algumas consequências em torno disso daí. Porque quando chega ao fim as invasões, a Europa vai viver um período de relativa estabilidade e paz. E esse processo de estabilidade e paz pelos quais a Europa vai estar passando vai trazer algumas consequências, dentre elas o crescimento populacional. E aí nós temos o primeiro dilema: como alimentar essa população que estava crescendo a partir do século XI, na Idade Média, sendo que as técnicas de produção e as ferramentas eram ultrapassadas, eram rudimentares. É aí que vai surgir uma grande resposta. A resposta é inovação tecnológica. E o que é inovação tecnológica? É aperfeiçoar as ferramentas, é modernizar as ferramentas e as práticas produtivas. Vocês veem aí em tela o exemplo de um moinho de vento. O moinho de vento é um exemplo de inovação tecnológica
desse período final da Idade Média, porque ele vem substituir a mão de obra de dezenas de camponeses e agilizar o processo de produção de alimentos. Dentre essas inovações, nós podemos também citar aí o arado de ferro, que veio substituir o arado de madeira, dando mais agilidade à plantação e, consequentemente, aumentando a produção. Observe aí o arado puxado por cavalo, preso ao peito do cavalo, que veio substituir a antiga forma de atrelar o animal no arado, que era através do pescoço e prejudicava a mobilidade do animal. Gente, todo esse processo de inovação tecnológica ele vai resultar no crescimento da produção. E isso vai fazer com que a própria lógica econômica medieval, que era baseada no feudalismo, entre em colapso. Por quê? Porque a lógica econômica medieval era uma lógica de produção agrícola para a subsistência, ou seja, para o próprio consumo, e para estabelecer algumas pequenas trocas. Quando você passa a utilizar ferramentas mais modernas, consequentemente vamos ter o aumento da produção e consequentemente vamos ter um excedente, ou seja, aquilo que sobra. E o que fazer com essa sobra, com esse excedente? Ele vai ser comercializado. Então temos aí a raiz do renascimento comercial no final do período medieval. A raiz que seria o crescimento da produção de alimentos e a geração de excedentes que passa a ser comercializado. Além disso, outro fator que contribui para o renascimento comercial são as cruzadas. As cruzadas, que inicialmente eram movimentos religiosos, que foram convocadas inicialmente pelo Papa Urbano II para combater a invasão de Jerusalém pelos muçulmanos, elas reabriram as rotas comerciais do Oriente. E essa reabertura das rotas comerciais do Oriente, causadas pelas cruzadas, elas vão fazer com que alguns comerciantes europeus, principalmente italianos, tenham acesso a esse mercado asiático. Então, é um dos fatores do renascimento comercial. O comércio que está ressurgindo, ele se desenvolve principalmente ali em torno das feiras medievais. As feiras medievais, cujas principais eram de Flandres e Champagne, elas recebiam mercadores vindo de todas as partes da Europa, vindo das principais rotas comerciais, ou seja, da rota asiática, da rota nórdica, da rota mediterrânea. E esses mercadores se encontravam com consumidores nessas feiras e com todo tipo de ofertas de produtos e serviços, estabeleciam essa relação comercial, essas trocas comerciais nessas feiras. Muitas das pessoas que vinham para as feiras comerciais medievais, elas se estabeleceram nos arredores das feiras, elas ficaram por ali, estabeleceram moradia, e isso vai ser a raiz do renascimento urbano. Temos que lembrar que a sociedade medieval era basicamente uma sociedade rural, porque as pessoas viviam em torno da agricultura. Quando temos o desenvolvimento, o renascimento do comércio, o estabelecimento das feiras, nós vamos ter também um renascimento urbano. Então, o renascimento urbano está diretamente ligado a, primeiramente, as feiras comerciais medievais e ao renascimento comercial. Essas cidades medievais que estão renascendo, elas são cercadas por esses enormes muros chamados de burgos. Por isso que seus habitantes eram chamados de burgueses. Inclusive, a burguesia é uma classe que não está presente ali na sociedade feudal com destaque. É uma classe que vai surgir no final do período medieval e vai enriquecer praticando atividades comerciais. Só que a burguesia tem dinheiro, mas não tem poder político, e por isso ela vai estabelecer uma aliança com o rei. A burguesia, além de poder político, ela tinha interesse que o Estado, o território medieval dos países, na verdade não existia essa noção de país como nós temos hoje.
um território unificado, com um governo central, com uma constituição. Não. O que são hoje países europeus, eles eram todos fragmentados, eles eram todos divididos em feudos, e cada feudo tinha suas próprias regras, era governado por um senhor feudal. Então a burguesia estava meio que cansada de ter que, toda vez que mudava de um feudo para o outro, ter que fazer a troca, o câmbio da moeda, ter que pagar pedágio. Então ela tinha interesse que houvesse uma unificação para acabar com esse problema. E o rei tinha interesse em colocar todos esses feudos e todo o território nacional sob o seu controle, sob o seu poder. Então estabelece-se essa relação e essa aliança entre rei e burguesia que vai resultar na formação dos estados nacionais no início da Idade Moderna. Então olha outra mudança que estamos observando. Deixamos de ser um estado fragmentado, um território fragmentado, para formar os estados nacionais a partir da aliança do rei com a burguesia. Esses estados nacionais eles vão adotar um sistema político chamado de absolutismo. Isso porque todo o poder político, todo o poder econômico e até mesmo o poder religioso, em última instância, estão nas mãos do monarca, nas mãos do rei. O rei centraliza em torno de si a criação de leis, a execução das leis, a aplicação da justiça. Então ele tem plenos poderes, poderes absolutos. Um dos principais expoentes do absolutismo foi, sem dúvida, o rei francês Luís XIV. Luís XIV ele vai ser atribuída a ele a clássica frase "L'État c'est moi", ou seja, ele dizia "o Estado sou eu". Ele quer dizer com isso que o poder está concentrado nas mãos dele, que ele é o detentor de todo o poder sobre o território nacional. Com o Estado forte e rico, forte por conta da centralização política e rico por conta da aliança com a burguesia que estava enriquecendo, praticando o comércio, os monarcas vão investir num processo de expansão marítima, que vai ser também financiada pela burguesia. Vai ser investido nessa expansão marítima, cujo objetivo inicial é encontrar novas rotas comerciais para chegar no principal centro comercial da Idade Média, que eram as Índias, porque a principal rota que dava acesso era controlada pelos italianos no Mediterrâneo. E os italianos cobravam pedágios, e isso reduzia o lucro da burguesia. Então foi investido nas grandes navegações para encontrar novas rotas comerciais. E as grandes navegações vão resultar num fator que é de ocupação de vários outros continentes, inclusive a chegada dos portugueses ao Brasil. Com as grandes navegações e a chegada em outros continentes, como a África, como as Américas, nós vamos ter um processo de revolução comercial. Alguns historiadores dizem que aí nasce o processo de globalização, porque o comércio vai sair de onde ele estava centralizado na Europa e na Ásia e vai englobar a África, fornecendo mão de obra que vai ser escravizada, vai englobar as Américas, fornecendo matéria-prima e metais preciosos, vai englobar a Ásia com as famosas especiarias e a Europa com a produção de produtos manufaturados. Então é uma verdadeira revolução comercial. Se estabelece um verdadeiro comércio internacional e por isso alguns historiadores alegam, afirmam e argumentam que esse seria o início da globalização, ainda aí no início da Idade Moderna. Tranquilo? Nós vamos entender mais lá na frente que o Brasil está inserido nesse processo aí de expansão marítima, de revolução comercial. O Brasil vai estar inserido nesse processo, mas nós vamos estudar posteriormente, detalhadamente, essa relação do Brasil. A maneira que os estados absolutistas encontram de conquistar riquezas para suas nações é através do mercantilismo. Mercantilismo que é um conjunto de práticas econômicas que vão ser aplicados pelos estados absolutistas com o objetivo de acumular riquezas para as nações.
E a lógica mercantilista estabelecia alguns critérios para que uma nação se tornasse rica, dentre eles a acumulação de metais preciosos, que nós chamamos de metalismo, isso nós vamos ver também detalhadamente mais lá na frente, a balança comercial favorável, que era a necessidade de exportar mais do que importar. Então a nação tinha que manter a balança comercial favorável. Também tínhamos uma outra característica que era que nós chamamos de colonialismo. O colonialismo é exatamente essa exploração das colônias recém-conquistadas na África e nas Américas, principalmente. Então, essa era a lógica mercantilista adotada pelo Estado absolutista. Gente, todas essas transformações econômicas, sociais e políticas, elas vão também refletir na própria maneira das pessoas verem o mundo, na ideologia, no paradigma, que é exatamente a maneira que as pessoas veem o mundo. E aí, nesse sentido, nós vamos ter alguns movimentos que vão questionar aquela instituição que era mais poderosa do período medieval, que era a Igreja Católica. O movimento protestantista, aí, principalmente liderado por Martinho Lutero, que vai denunciar as práticas corruptas da Igreja Católica, a venda de indulgências, a venda de falsos objetos sagrados. Então, tu observa que o mundo está em uma intensa transformação. Outra transformação na mentalidade, ou seja, na maneira de ver o mundo, na maneira de explicar os fenômenos naturais, sociais, políticos e econômicos, é o iluminismo. O iluminismo vai trazer críticas ao Estado absolutista, vai trazer críticas ao autoritarismo dos monarcas. Lá no absolutismo tinha uma teoria, era a teoria do direito divino, que dizia que os monarcas eram originados a partir da vontade divina, era a teoria do direito divino de Jacques Bossuet. E os iluministas vêm colocar a razão como centro das explicações dos fenômenos políticos, econômicos e sociais. Eles não negam a fé, mas a fé explica as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais. E os fenômenos sociais, materiais, concretos que acontecem no dia a dia, eles são explicados à luz da razão. Então é isso, pessoal, as principais transformações que ocorreram aí do século XI ao século XVIII. Vocês viram que foram grandes transformações. Muito obrigado aí pela atenção. E nos próximos textos, nos próximos vídeos, nos próximos slides,